Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Laboratório de Algoritmos. Encontro este que finalmente é o marco inicial do conteúdo teórico da nossa disciplina. Semana passada foi um encontro descontraído para vocês conhecerem um pouquinho sobre o universo da programação, o que será visto aqui ao longo da nossa disciplina, certo? Hoje vamos dar início ao conteúdo teórico, conforme eu já enfatizei. E aí, para isso, nós vamos brincar um pouquinho com os nossos algoritmos, certo? Acredito que vocês já tenham tido alguma aula que deva ter falado um pouco sobre os algoritmos, dado esse conteúdo inicial, essas ideias iniciais, certo? Hoje eu vou expandir toda essa concepção que vocês tiveram, certo? Então, vamos estudar 3 diferentes formas de representação de algoritmos aqui: descrição narrativa, fluxograma e o nosso querido e já amado pseudocódigo, certo? Claro, o foco vai ser mais no pseudocódigo. Trago essas outras formas de representação como alternativas aí para complementar o estudo de vocês, certo? Então, antes de... Não, já vou dar uma boa tarde, certo? Deixa eu só falar aqui com o pessoal. Então, boa tarde aí para a Lavínia, para o Renan, aí para Lídia Radija, nossa, que nome bonito. Lucas Emanuel, a Poliana, o Antônio Cauê, Lívia Beatriz, Gustavo Linhares, Pedro Vinícius, Bruno Vitor, Pedro Maxson, o Antônio Gentil, Antônio Gentil, quem mais aqui? O Alexander Alves, Roberto Fernandes, quem mais aqui? O Caio Alexandre, o homem é um streamer, sou nada. Andressa Albuquerque, quem mais aqui que está faltando? Pronto, acho que não. Pronto, acho que não ficou faltando ninguém, certo? Ó, se quiserem mandar o donate aí, eu aceito, pessoal. Passa aí meu Pix e aí vocês podem mandar, certo? Então, pessoal, estou aqui todo sorridente, só que agora, a partir desse momento, eu vou bancar o professor sério. Eu estava só brincando aí com vocês, certo? Então, na semana passada era um personagem, vocês caíram aí no meu bait. Prepare-se, porque eu sou um professor carrasco, certo? Então, como a disciplina começou agora, prepare-se, porque vai ser chumbo grosso. Brincadeira, pessoal. Brincadeira, certo? Nossa disciplina aqui vai ser bem legal, vocês vão se divertir, beleza? Então, hoje eu já trago aí a nossa primeira lista de exercícios, para vocês irem já brincando e se aperfeiçoando nos conteúdos aqui do universo da programação especial, aqui nos conteúdos da nossa disciplina, certo? Então, a partir de hoje, terminou essa aula, já vou subir lá no YouTube os códigos que nós vamos fazer aqui juntos, e os outros aí vocês terminam, certo? Aí, ó, o pessoal ficou com medo. Acho que eu deveria ter mantido um pouquinho mais esse personagem, mas é porque não faz parte do meu feitio. Não consigo ser uma pessoa má, pessoal, não consigo. Mas acho que eu deveria ter interpretado um pouquinho mais, certo? Aí, ó, a Lídia Radia diz que até gelou. Foi brincadeirinha, pessoal, foi brincadeirinha, certo? Então vamos lá. Antes de dar início, aqui semana passada eu tinha passado uma pequena atividade para vocês, não valia nada, obviamente, só para complementar o estudo da calculadora, e aí eu fui trollado lá pelo Cigar, ele não subiu o arquivo, eu pensei que tinha subido, e aí eu não acompanhei lá o Discord essa semana, certo? Peço perdão por isso, e aí vi as mensagens lá hoje, e aí subiu o código, certo? Então, pessoal, deixa eu só mostrar aqui para vocês, certo? Ó, vocês dizendo aí que estão sofrendo. Então, já vou mostrar aqui a solução. Para vocês verem como é tão simples, eu até disse que em 5 minutinhos vocês faziam esse código, certo? Só para finalizar o que ficou faltando aqui, certo? Já está lá no Cigar esse arquivo base que nós fizemos na aula passada. E aí, o que ocorre? Olha só. Estou executando aqui a nossa calculadora, certo? Vou colocar aqui meu número da sorte, 4 e 4. A operação de soma está funcionando. 4 mais 4, 8. A operação de subtração, ó, 4, 4. Escolha aqui essa operação, também está funcionando. Entretanto, as operações de multiplicação e divisão não estão implementadas. E foi isso que eu pedi aí para vocês fazerem. Certo? Ó, o pessoal falando aí que viu o manual. Olha aí, a Lídia Radisha falou o seguinte, ó. Fiquei tão orgulhosa de mim quando eu consegui fazer, pois não sei nada de programação. Que massa!
Que massa, fico aí feliz que você tenha conseguido fazer isso, certo? Que você se aperfeiçoe cada vez mais aqui, nesse universo maravilhoso que eu gosto tanto e espero transparecer e dividir esse amor para todo mundo, certo? Beleza? Então, pessoal, já que alguns de vocês aqui fizeram, vixe, calma, Lavínia. A Lavínia disse que se sentiu burra. Então, pessoal, mas não se preocupem, vocês não conhecem Portugal, certo? Eu coloquei isso só como um pequeno desafio aí para a turma, certo? Só para vocês finalizarem. Eu já tinha dado a dica que só consistia em Ctrl+C, Ctrl+V aqui e aí fazer as modificações necessárias. Porque, veja só, vamos revisar o nosso código. Qual foi a lógica que nós implementamos aqui, certo? Olha só, tá aqui o corpo do nosso código-fonte. E aí vocês viram que temos a seção algoritmo só para declarar alguns campos aí, alguns campos informacionais do nosso algoritmo, certo? Só dar algumas informações aí para ele. Vimos aqui o campo var, certo? Que é onde nós declaramos as nossas variáveis. E aí, por variáveis, entendam que são espaços na memória onde serão armazenados valores ali de forma temporária. Esses valores irão variar. Por isso, o conceito de variáveis, certo? E aqui, entre início e fim algoritmo, certo? É onde fica toda a lógica do nosso programa. Então, o que vocês declararem entre esse camaradinha aqui e esse aqui de baixo é o que vai delimitar o que é o seu programinha, certo? Aqui no caso, o que, que nós fizemos? Olha só, mostrei para vocês o comando escreva, que só mostra a mensagem para o usuário. Então, ó, digite o número, já induz o usuário sobre o que ele deve fazer. E aí eu leio aqui um valor para a variável número 1. Eu declarei essa variável aqui no campo de variáveis. Olha só, eu estou com essa variável aqui, ó, número 1, e ela é de que tipo, pessoal? Do tipo real. Nós estávamos considerando esse tipo aqui na nossa calculadora, certo? E aí eu implementei essa mesma lógica de mostrar a mensagem para o usuário e ler um valor para uma determinada variável, certo? Então, fiz isso aqui para a variável número 1, para a variável número 2. Em seguida, eu mostrei para o usuário esse menuzinho, certo? Escolha a operação aritmética e dou as opções que ele deve inserir para o programa. Mais, menos, o asterisco para multiplicação e a barra aí para divisão, certo? E aí, obviamente, eu leio um valor para uma determinada variável que vai simbolizar qual foi a opção escolhida pelo usuário, qual foi a operação escolhida pelo usuário, na verdade, certo? Prosseguir aqui com essa estrutura escolha, e essa estrutura escolha já é um pouco mais avançado da nossa disciplina, certo? Então, por isso que eu expliquei para vocês e disse, pessoal, só basta copiar e colar isso aqui. Então, vocês só iriam pegar um desses casos e replicá-lo aqui abaixo, fazer as modificações necessárias. Olha só, esse caso aqui em destaque que eu estou mostrando para vocês. Ele considera o caso em que o valor fornecido pelo usuário é o caractere mais, que simboliza a operação de soma. Se for, você vai ter uma variável chamada soma, que recebe, ou seja, ela armazena a soma das variáveis número 1 e número 2. E aí, em seguida, você só mostra o valor dessa variável aí, certo? Então, notem que, olha só, por outro caso, o caso da subtração, a lógica é a mesma. Eu tenho uma variável chamada subtração, tenho aqui a operação de subtração, certo? O número 1 menos o número 2 e mostra o valor dessa variável, certo? Beleza? Deixa eu só ver aqui o que vocês estavam falando. O pessoal estava bem empolgado, certo? Estava só vendo aqui o chat subindo. Então, tô vendo aí, ó. A Poliana também ficou feliz porque fez, o Francisco também. A Lavina dizendo que é gratificante, de fato, é muito massa. Olha só, o Marcos Micael disse o seguinte, que ele fez um algoritmo que calcula o delta. Que massa, Marcos, que massa. São coisas desse nível que a gente vai fazendo aqui na nossa disciplina, certo? Quando o código roda, eu fico quase estourando champanhe de fato, gente. É assim, é uma satisfação imensa. E olha só, vocês fazem coisas pequenas aqui na nossa disciplina, mas nas nossas aulas, na verdade. Mas nos trabalhinhos vocês vão fazer umas coisinhas maiores. E aí, quando roda todo o seu programa, meu Deus, é uma satisfação assim enorme. Dá vontade de sair gritando, pulando. Enfim, é muito bom. Vocês vão conhecer melhor essa sensação, certo? Beleza. O Alisson falou o seguinte: tentei utilizar o app pseudocódigo, que é o pseudocode, que eu deixei até o link lá para vocês, mas não estava funcionando. Beleza, eu vou dar uma olhadinha sobre isso, mas ele não tem muitas diferenças, é só questão da estrutura, certo? Acho que eu posso até gravar uma videoaula, deixar lá no YouTube. Acho que eu vou fazer isso
vou gravar uma aula só para mostrar para o pessoal como manipular o pseudocode, certo? Para o pessoal aí que não tem ainda computador. Ok, ó, a Poliana disse que terminar essa aula vai jogar Resident Evil 4. Massa, Poliana, boa escolha. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, muitos de vocês aí disseram como fizeram a solução de vocês. E aí, agora eu abro espaço, abro oportunidade para quem quiser se manifestar, me contar como foi a sua solução, se sentir livre para fazer isso. Então, alguém aqui quer demonstrar a sua solução, quer ligar o microfone, ou quer projetar a sua tela, mostrar como ficou implementada a sua calculadora? Alguém não tem vergonha, pessoal. Eu sei que a maioria de vocês ainda são desconhecidos um para o outro, mas vamos aqui interagir. Olha só, o Vinícius, pronto, perfeito. Ó. Vinícius aí já mandou o código dele, mandou inclusive lá no GitHub. Então deixa eu só abrir aqui, certo? O chat, e a gente vai ver o código dele. Então, valeu, Vinícius, aí pela participação. Então, olha só, pessoal, estou abrindo aqui o GitHub. E aí vamos ver o código aí do Vinícius Almeida, certo? Como ficou implementada a solução dele. Olha só, ele já fez uma solução com formatinho aí mais diferente. Olha só, ele já está implementando aqui função, certo? Que massa, Vinícius. Aqui já ficou um pouquinho mais avançado aí para o pessoal. Deixa eu só dar uma lida aqui no que você fez rapidinho. Você criou uma função chamada soma, que retorna o valor do tipo real. Mostra aqui as opções. E aí, de acordo com isso aqui, você retorna uma operação diferente. Certo? Aqui, início, mostra o resultado. Massa. Olha só, Vinícius, só uma sugestão. Pessoal, eu explico já para vocês o que o Vinícius fez aqui, certo? Olha só, Vinícius, só uma sugestão. Você tem essa função aqui, soma, certo? Só que essa sua função, ela não está retornando somente a operação de soma. Você está retornando todas as 4 operações, ó. Operação aqui de soma, que óbvio é o principal. Operação aqui de subtração, operação de multiplicação e operação de divisão. Então, assim, só para as coisas ficarem melhor alinhadas, tem um outro nome para essa sua função, chame ela de operações aritméticas, ou sei lá, chame ela de calculadora, enfim, mas é porque soma, o nome soma só remete a essa operação, certo? Mas massa, estou muito feliz aí que você fez algo já avançado aqui no escopo da nossa disciplina, certo? Então, parabéns aí para você, Vinícius. Pessoal, deixa eu só projetar e explicar isso aqui rapidinho para vocês, certo? Fica aí a título de conhecimento. Não precisam se preocupar em entender isso agora, porque é assunto mais avançado lá da nossa terceira unidade, mas o Vinícius aí está mostrando que está bem comprometido aqui com a disciplina. E eu fico muito feliz com isso e valorizo bastante quem se esforça. Olha só o que o Vinícius fez, pessoal. Olha só que interessante. Ele agora mudou o molde, ele agora está trabalhando com outro molde para os algoritmos, certo? Eu fugi um pouco do molde que eu vou mostrar e vou discutir massivamente aí com vocês. Por quê? Ele agora implementou algo chamado função. Função, para quem viu a dúvida que eu respondi lá no grupo, ela é como se for, lá no grupo, não, lá no Discord, ela é como se fosse um bloco isolado de código do seu código principal, certo? O código principal é isso aqui, ó, o que está entre o início e o fim algoritmo, ou seja, sempre que o seu programa for executado, a execução vai iniciar pelo código que aqui está descrito. Então, por isso que se chama código principal, certo? Os códigos secundários remetem às nossas funções ou procedimentos, que foi a dúvida que também mandaram por lá no grupo. Certo? A gente comumente chama de função. Mesmo função com retorno, que é o molde mais comum, ou função sem retorno, que é algo que vocês também irão conhecer. Certo? E aí, olha só que bacana que o Vinícius fez. Ele criou essa função chamada soma. Eu sugeri que ele mudasse, porque ela já faz outras operações. E essa função faz o seguinte: ela pede para o usuário a operação que ali será feita, certo? E aí lê essa operação e aí verifica que os outros casos, se for o caso de mais, o usuário quer fazer a operação de soma, ele retorna essa operação, ou seja, ele pega os 2 valores que o usuário inseriu e retorna lá para o código principal a soma deles. Se o usuário escolheu subtração, então ele pega os 2 valores que o usuário inseriu e retorna lá para o código principal subtração. Mesma coisa aqui para multiplicação, mesma coisa aqui para a divisão, certo? Aqui a divisão, deixa eu até deixar destacado, aqui a divisão e aqui a multiplicação.
certo? Então, ele trouxe uma lógica um pouco mais avançada, mas nada tão complexo de se compreender, certo? Porque a alma do nosso algoritmo continua aqui. Então, aqui ele recebeu esses números, chamou essa função, passou esses dois números e essa função se encarregou de realizar a operação aritmética escolhida pelo usuário e aí mostrar o resultado adequado. Beleza? Ok? Certo? Pode sim, Lavínia. Eu estou abrindo aqui espaço para isso. Fico muito feliz aí com vocês participando, pessoal. Fico bastante feliz. Então, parabéns aí, Vinícius Anacleto, pela participação e pelo excelente código, cara. Gostei demais. Então vai lá, Lavínia, aí com você. Deixa eu liberar aqui. Pronto, fica à vontade. Peraí, acho que vou ter que transmitir logo a tela inteira. Pronto. E. Estão vendo já? Tá abrindo agora. Ok. Pronto, agora sim. Vai lá, pode brilhar. Diferente do seu e do de Vinícius, eu decidi usar a operação sim, então, na minha. O Isso. início é exatamente igual à sua, só que eu fiz com que ele sempre checasse o número da operação e caso batesse com a condição, ele retornasse o resultado. Ah, que bacana, que bacana. Roda aí o Achei. seu código para o pessoal ver, por favor, Lavínia. Como é? Roda o seu código, executa ele, por favor, Tá bom. para a gente ver. Ó, vai lá, mostra aí como é que ficou. Ah, peraí, o Nunlock estava desativado. Tudo bem. Ah, nossa, excelente. Você ainda mostrou a operação. Que legal na saída. Ó, 7 menos 4 igual a 3. Perfeito, Lavina. Parabéns aí. Gostei muito. E achei legal que você colocou uma outra estrutura, que inclusive. Não, deixa mostrando ainda. Que Tá inclusive é a bom. estrutura que a gente vai estudar na semana que vem, certo? Que é o se então, certo? Tem também o se não, enfim. Esse se, conforme vocês já devem imaginar, ele meio que é, deixa explícito alguns casos de verificação para o nosso código. Olha só, a Lavina colocou lá no primeiro se dela na linha 23, para o pessoal se identificar. Se a variável OPER igual a 1. Isso significa que se o valor dessa variável OPER, que simboliza a operação, for igual a 1, notem lá que no menuzinho dela ela tem 1 para soma, 2 para subtração, 3 para multiplicação, 4 para divisão. Então, se for igual a 1, ela faz aí a operação de soma e mostre ou escreva essa operação. E aí notem que legal que ela já deu uma cara nova para o escreva, porque ela mostra o valor da variável PRI, que é o primeiro valor, depois mostra o caractere mais, depois o valor da variável SEG, que é o segundo valor, depois o caractere igual e depois mostra o resultado. E é por isso que ela consegue mostrar lá a continha bem bonitinha, certo? Então, gostei bastante, Lavínia. Parabéns aí pelo empenho. Estou orgulhoso aí demais do seu código. Agradeço. Arrasou, arrasou. Vamos lá, vi que tem mais alguém aqui querendo apresentar. Roberto, né? O Vinícius está falando aí. Roberto, você quer apresentar? Professor, eu queria saber de uma coisa. É normal eu não entender nada e tá avulso, nem eu tô agora? Não, é normal. A gente está começando a disciplina agora, Erivan, não se preocupe, certo? O pessoal que está mostrando aí o código, acredito eu, são pessoas que já têm experiência com programação, que já tiveram algum tipo de contato, certo? Então não se preocupe em entender tudo isso agora. Eu estou aqui justamente para isso, para mostrar essas coisas aí para vocês, beleza? Então Beleza. não se Eu tô preocupe. perdidinho. Não se preocupe. Eu tô aqui para isso, tô aqui para isso. Beleza? Valeu, cara. Valeu. Valeu. Tá dando pra ver aí? Tá sim, Roberto. Vai lá. Nossa, olha aí, gente. Caramba. Acho que ele já fez uma calculadora científica. Tem radiciação, potenciação. Caramba, cara. Caramba. Já tá aprovado na disciplina. Vai lá, executa aí teu código, Aí por tá favor. certo, aí tá certo. Executa seu código, por favor. Olha só que massa.
Professor, a gente ia colocar fatorial também, mas não deu tempo, não. Foi, Não, tudo bem. Fatorial é um pouquinho mais complexo. Mas vocês vão aprender fatorial, e aí vocês colocam na calculadora de vocês também. Vai lá, mostra aí, Roberto. Pode ser qualquer número? Pode, aí com você que... Escolher uma ação aqui. Eu vou dar. Ah, legal. Legal. Mostra aí a potenciação, por favor. Só para ver como é que ficou. Ah, não, sim, massa. Então vocês também pedem a potência. Rapaz, parabéns, viu? Orgulhoso aí também desse código. Praticamente uma calculadora científica. Colaboradores. Ah, Colaborado. sim. Ah, Wesley Vinícius foi? Foi. Ah, legal, gente. Quem é o Wesley? O Wesley, ele não se manifestou ainda? Ele tá aqui? Ela é da turma 2. Ele é o tomador. Ah, da outra turma, né? Ah, beleza. Então, semana que vem já vai estar todo mundo juntinho. Então, vocês vão poder interagir melhor. Então, bacana, pessoal. Gostei bastante. Parabéns aí, Roberto. Eu quero meio ponto. Vinícius e o Wesley, certo? Oi? Eu quero meio ponto, digo logo. Não, rapaz, tu já tá aprovado, ó. Aí tá certo. Compareça aqui nas aulas só para marcar a presença, para não reprovar por falta. Mas já tá praticamente aprovado, mano. Tá praticamente aprovado. Vamos lá, deixa eu ver outra pessoa aqui que queria mostrar. Pronto, deixa eu ver quem foi que falou aqui. O Caio Alexandre disse que fez no Si, então, se você quiser mostrar, Caio, pode ficar à vontade. O Antônio disse que também queria. Então, algum de vocês dois querem apresentar agora? Pronto, pode mostrar, Lisboa, Antônio. Tá bom, Caio. Neila, não se preocupe, história de recuperação, nada. Como eu disse aí há pouco para o Erivan, o pessoal que está mostrando o código é o pessoal que já compreende um pouco mais da programação, certo? Então não se preocupe, porque eu estou aqui para nivelar todo mundo. Então no final da disciplina vocês vão estar sabendo tanto quanto todo esse pessoal aí que está mostrando o código, certo? Pronto, pode mostrar aí, Antônio. Tu levantou a mão? Pode compartilhar a tela. Tô tentando, mas o Chrome não tá compartilhando minha tela. Ixi. Faz o seguinte, minimiza e o Google Chrome depois abre, porque às vezes dá esse bug aqui no Google Meet, que ele não aparece a tela que você quer projetar. Demora aí, eu vou entrar pelo outro navegador. Pronto, tá bom. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que quer apresentar, enquanto isso. Então, deixa eu só ver aqui. Pedro falou o seguinte, que ele fez igual de Lavínia, com sim então, e no final usou se não. Ótimo. Olha só, a Lavínia até disse que deveria ter feito isso. Eu vou falar com mais calma para todo mundo, mas o uso do se e se não é o mais adequado, porque ele meio que combina as suas verificações. Tá? Isso aqui é mais para o pessoal que entende. Para quem ainda não entende, não se preocupe, certo? Ele meio que combina as suas verificações. A Lavínia fez, ela usou só o se então. Então ficaram 4 casos isolados. Beleza, dá certo. Só que isso não é tão prático, porque se ela tiver muitos casos, sei lá, se ela tiver uma calculadora científica, tiver várias operações a serem verificadas, ela está forçando o computador a verificar cada uma dessas condições. Dessas condições. Quando você usa o se não, então você meio que deixa tudo num caso, como se fosse uma estrutura só, e aí se um caso é satisfeito, ele já não verifica os outros, entendeu? Então é por isso que é mais adequado utilizar o se e se não, e não só o se isolado. Mas já estou bastante feliz com a maneira aí como vocês fizeram, e aí eu falo com mais calma do se e se não se preocupem com nada disso, certo? Beleza? Oxi, e aí, Jefferson? Errou a turma? Pessoal, para quem não sabe, Jefferson foi um aluno da turma passada. Incrível ele, cara. Rapaz, fico feliz. Fico feliz, cara. Espero que vocês estejam gostando aí da próxima disciplina de programação de estrutura de dados. Aí, Diego.
Oi. Tem um amigo meu que eu vi ele construindo, tá ligado? A calculadora dele ficou massa que só, de Alex aí. Eu olhei depois. Eu vou sair aqui. Valeu, era só pra dizer oi mesmo. Beleza, beleza. Vou pegar aí no pé dele, então. Valeu, Jefferson. Faça isso não. Eita, eita, Alex. Ó, vai ser o próximo, viu? Vai ser o próximo. Vou querer ver a calculadora aí. Vai lá, Antônio, com você. Pode mostrar aí teu código. Tá dando pra ver aí? Tá. Só não dá pra ver inteiro, né? Mas tá bom. Aqui você vai querer ver essa parte aqui só. Isso. Então, olha só. Escolha caso seja mais, aí você tem o resultado e no final você mostra. Massa. Você já fez uma coisinha diferente. Você tem só uma variável. Isso já foi até mais viável. Porque, olha só, você só tem a variável R. E aí, dependendo da escolha do usuário, ela recebe uma operação diferente. Então, bacana. Executa aí, só para o pessoal ver as coisas funcionando bem direitinho. Ó, fez uma boa apresentação também. Massa. 7, 6. Legal, você já mudou a inversão dos dados. Faz até mais sentido, né? Digitar primeiro um número, depois a operação e depois o outro. É uma forma diferente de se fazer. Parabéns aí, Antônio. Fico feliz, cara. Gostei bastante. Valeu aí pela participação e parabéns por ter já economizado espaço na memória. Não ter criado outras variáveis, ter utilizado só uma variável, isso é uma estratégia muito boa, certo? Vamos lá, eu queria ver o código aí do Alex, né? Do Alexander. Aí o Jefferson apareceu aqui na aula só para falar. Não queira não. Você se sente confortável para apresentar? Se não se sentir, pode ser. Nada não. Pronto. Não quero pressionar ninguém, não. Aqui, se alguém for tímido, é só falar comigo que a gente procura uma maneira de contornar isso. Então, pode mostrar, Alexander, se você quiser. Tô indo. Tá bom, vamos lá. Tá aparecendo? Ainda não. Tá não? Eita. Calma aí. Não, calma aí, tá carregando. Acho que agora você parou. Projeta de novo. Eita. É porque para mim aqui não apareceu. Ficou carregando e depois parou. Peraí. Um segundo. Tá aparecendo? Peraí. Pronto, agora sim. Agora foi? Foi. Ó. Eita, que massa. Aí já colocou até uma cor nova. Bacana. Executa teu código aí, por favor. Eita, gente, olha só. Rapaz. Fez até uma interface. Já batizou até calculadora, o Alec Utilidades. Ai, que massa, mano. Oi. Que massa, ó. Você tem a verificação de operações inválidas. Que massa. Rapaz, que massa, cara. Ó, rapaz, olha só, ele dá repete. Sim, obrigado por utilizar Alec e não tem Pô, mano, que massa, viu? Que massa, cara. Pessoal, todo mundo mandando aí a salva de palmas para todo mundo que apresentou, certo? Mano, eu gostei demais, ficou muito bom. A salva aí de palmas, ó. Vou mandar aqui o clap aí também, porque eu tô aqui no computador e eu não tenho emoji, certo? Então, uma salva de palmas aí para todo mundo, certo? Gente, tô, assim, fascinado, maravilhado aí com o empenho de vocês. Então, tô vendo aqui que na turma nós temos alunos assim, brilhantes e que eu sei que vão se dar muito bem aqui na disciplina. Para o pessoal aí que mandou aqui no chat, que ficou preocupado, que não estava entendendo, então, pessoal, vocês irão ficar nesse nível, certo? Esse é o meu papel, esse é o nosso primeiro encontro teórico. Semana passada a gente só conversou sobre a disciplina, deu um start sobre alguns assuntos, enfim, certo? Hoje nós vamos já iniciar o nosso conteúdo teórico. Então, meu papel aqui é esse, é nivelar o nível de conhecimento de todo mundo para que vocês saibam programar tão bem quanto essas outras pessoas, certo? O pessoal aqui que compartilhou o seu código.
Para o pessoal que compartilhou o código, também tem um outro objetivo, que é de fazer com que vocês se aprimorem, se aperfeiçoem cada vez mais, certo? Então, não se preocupem. Para o pessoal que está meio perdido ainda, não se preocupe, meu papel é esse. Para o pessoal aí que já está mais maduro, digamos assim, na disciplina, meu objetivo é aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês, certo? Pode falar, Antônio. Né, a dica que eu dou à galera é ler o manual, que eu tava perdido muito, e depois que eu achei esse bicho, que eu leio ele, foi questão dos 40 minutinhos para me fazer do zero. Pronto, perfeito, perfeito. Então, valeu aí pelo relato da sua experiência. Eu já vou aproveitar e compartilhar lá o manual com a galera, para quem já quiser dar uma lida, fica até melhor, certo? Porque as minhas aulas aqui, elas irão se propor a meio que a discutir esse manual, claro, com viés mais profundo, mas já deixo lá para o pessoal dar uma lida e já entender melhor como as coisas serão feitas, certo? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Agora sim, vamos dar início ao objetivo desta aula, que é discutir um pouco sobre as formas de representação de algoritmos, certo? Para isso, deixa eu só mostrar aqui um dos meus materiais, só para vocês verem do que eu estou tratando, certo? Olha só uma pequena revisão, porque o nosso foco vai ser o pseudocódigo, que é o que vocês meio que já estão familiarizados, certo? Existem diferentes formas de se representar os nossos algoritmos. E aí temos inúmeras, não sei quantas são, mas dentre essas há 3 que se destacam, que são a descrição narrativa, fluxograma convencional e pseudocódigo, certo? A descrição narrativa, em resumo, nada mais é do que pegar o seu algoritmo e descrevê-lo em uma sequência de passos escritos com a linguagem natural. Professor, o que é linguagem natural? É a nossa linguagem, é que nós utilizamos, certo? Então, você já deixa ali anotado quais são os passos que devem ser percorridos para que o seu algoritmo possa ser executado. Fluxograma convencional, ele meio que já é uma visualização desses passos que você definiu na descrição narrativa, só que não escritos com a linguagem natural, escritos já com viés puxado para a programação. Então, você já vai ter um cuidadinho a mais, já vai pensar em variáveis, essas coisas, certo? Mas também nada tão complexo. E aí, o pseudocódigo, que é o que vocês já acabaram de ver, é o que a gente vai focar aqui na nossa disciplina, que é essa questão do código em si. Não é um código escrito em uma linguagem de programação, é um pseudocódigo, é um preparatório para a linguagem de programação, certo? Então, aqui só para vocês verem, inclusive essa aula está até lá no meu canal do YouTube, só que em outra turma, para quem quiser dar uma olhadinha e conhecer um pouquinho mais, eu recomendo, certo? Então, olha só, vamos aqui pensar a respeito dessas 3 formas que eu apresentei para vocês, pensando num algoritmo para calcular a média aritmética de um aluno, que é algo que vocês irão fazer aos montes aqui na nossa disciplina, certo? Então, como é que se calcula a média aritmética de um aluno, pessoal? Alguém tem alguma sugestão de alguns passos a serem feitos e quer compartilhar esses passos aí no chat? Conforme eu disse, descrição narrativa, você só está pensando nas etapas que devem ser satisfeitas para se chegar no seu resultado. Então, se eu quero calcular a média aritmética aqui, deixa eu ver, do Gerson, que foi o último que falou no chat. O que eu vou precisar? Alguém tem alguma noção? O que eu preciso fazer? Responda aí rapidinho no chat, ou se alguém quiser ligar o microfone, sinta-se aí à vontade. Então... Avaliações? Isso, nossas médias estão relacionadas a avaliações, certo? Olha só, abro já espaço aí para você, Antônio. O que caracteriza... Pronto, você faz uma avaliação para obter o quê? Você faz uma avaliação para obter o quê? Sabe, a capacidade do aluno. Isso, com a sua capacidade. Pronto. Mas como é que eu sei como é que eu e você sabemos a sua capacidade? O que mensura ela? Através do estudo. Se você estudou bem, se você conseguir. Isso, não, calma aí, tá quase lá.
digamos assim, vou pegar aqui duas pessoas, certo? O Gerson e o Pedro. Como é que tu eu sabe se tu foi bem ou se tu foi mal na prova? Isso, pronto, perfeito. Como é que você sabe que você foi bem ou foi mal na prova? Correção, né? Isso, pronto. Mas quando eu corrijo lá a sua prova. O que que vai estar lá dessa correção? A sua? Vamos Média, lá. né? Minha Não a média? média, não a sua média, a sua nota, certo? A média aritmética, ela é a soma das suas notas dividido pelo total de notas que consistiu nessa soma, certo? Então, é isso. Vocês já conseguem imaginar que para se obter uma média aritmética, precisaremos das notas. Então, esse é o nosso primeiro passo, certo? Então, imaginando aqui o escopo da nossa disciplina, para que vocês sejam aprovados, vocês vão precisar da nota 1, da nota 2, da nota 3. Que nem o Enem também, pode ser também. O Enem é bem isso. Isso. O Enem tem lá as suas competências, por exemplo, lá é porque o cálculo da média lá no Enem é um pouquinho mais complexo. Vamos manter aqui no escopo da média aritmética, que é mais fácil de visualizar. Mas é o mesmo princípio, certo? É o mesmo princípio, só que um pouquinho mais complexo. De se basear, né? Isso, certo? Então, valeu. Então, a gente já sabe que para calcular a média aritmética, precisaremos das notas 1, 2 e 3. Deixa eu ver mais aqui o que o pessoal está falando. O Bruno falou o seguinte, das notas, isso. Soma as notas e divide pela quantidade. Perfeito, pessoal, exatamente isso, certo? Então, vocês já pegaram o fio da meada. Olha só, então eu vou precisar receber 3 notas, vou calcular a média com essas notas. E como é que se calcula a média, professor? Soma as 3 notas e divide por 3. Ou, de forma geral, soma todas as notas e divide pela quantidade de notas que foram somadas. Certo? E aí, se eu recebi as notas, calculei a média, o que está faltando? Como é que você vai saber a sua nota, se você teve um bom desempenho ou não? Eu preciso também apresentar esse resultado, certo? Então, o nosso algoritmo precisa fazer isso, certo? Antônio, desculpa, esqueci de dar espaço aí para você falar. Pode falar, tu levantou a mão agora? Eu pensei que você estava perguntando, continue. Foi mal, desculpe. Acabei me empolgando. Desculpa, certo? Mas é exatamente isso, pessoal, exatamente isso. Então, olha só, pensando bem a grosso modo, de uma maneira bem superficial, para se calcular a média aritmética, vamos precisar de 3 notas, calculamos essa média utilizando a fórmula, e aí apresentamos o resultado, certo? Beleza? Isso, e aí já entra outras questões que o Vinícius disse, como declarar o resultado como real, mas isso a gente vai ver nas outras duas formas, certo? Então, descrição narrativa, pessoal, quando vocês pensarem nessa forma de representação, ela é isso aqui, é você pensar nos passos que devem ser executados para que você chegue no seu objetivo. Se eu quero calcular a média aritmética, eu tenho que ter esses 3 passos aqui. Beleza? Então, descrição narrativa bem simples aí de se entender, certo? Vamos agora para o fluxograma convencional. Olha só, o nosso fluxograma convencional, ele é uma visualização do que foi descrito na descrição narrativa, certo? Então, na descrição narrativa, eu já deixei alguns passos ali descritos que devem ser percorridos para se obter a nossa solução. Agora eu meio que vou deixar eles de forma mais visual, mais fácil de se enxergar. E aí eu vou utilizar esses elementos aqui, certo? O pessoal da turma passada até chegava a brincar com esses elementos, diziam que início e fim eram as bolachas maisena, certo? Aqui a operação de entrada de dados era a nossa TV tubão. Operação de saída de dados é a bandeirinha. A operação de atribuição é a bolacha creme cracker. E decisão aqui é o nosso losango, certo? Então, são esses elementos aqui que vocês manipulam para representar de forma visual a lógica, a sequência de passos que um algoritmo deve percorrer para se alcançar um determinado objetivo, certo? Olha só, isso aqui, ó, início e fim, já são elementos conhecidos por vocês. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Início e fim, pessoal, é isso aqui, ó. Início é esse camarada, fim é esse aqui, certo? E aí, conforme eu já disse para vocês, toda a lógica do seu algoritmo vai estar envolta entre o início e entre
o fim algoritmo, certo? Então, aqui, a partir dessa notação visual desse fluxograma, nós temos esses dois elementos aqui, certo? Para poder representar exatamente isso. A operação de entrada de dados é o nosso leia, certo? Vocês vão receber um dado do usuário. Qual é o comando que utilizamos? O leia, certo? A operação de saída de dados é o nosso escreva. Vocês irão apresentar algo para o usuário, certo? Operação de atribuição é como se você dissesse que uma variável vai receber uma operação ou um outro valor, certo? Isso aqui a gente consegue visualizar melhor na prática. Aqui. Falar aí que está travando. Para alguns aí está normal, certo? Ok. Então, a operação de atribuição vocês irão entender melhor na prática, certo? E a decisão é assunto dos nossos próximos encontros, mas aqui é o nosso se não, nossa escolha, porque é como se estivesse pegando um caminho diferente, na verdade, colocando diferentes caminhos para o nosso algoritmo aí percorrer, certo? Beleza? Então, aqui, ó, fazendo uso desses elementos, deixa eu mostrar para vocês como fica aquela solução que vocês me ajudaram a criar para o cálculo da média aritmética, certo? Então, vamos aqui juntos descobrir e ver como é que fica. Olha só, agora fazendo uso dos elementos que eu acabei de mostrar para vocês, estou aqui com as duas bolachinhas, a bolacha maisena início e a bolacha maisena fim, que delimitam precisamente o início e o fim do meu algoritmo, certo? E aí, olha só as próximas etapas que eu vou percorrer. Vejam que eu tenho aqui um fluxo conectado por essa setinha, então essa setinha já indica o caminho que você deve seguir. Então, eu vou aqui de início, parto para ler N1. Quem é N1, pessoal? É a primeira nota. Vejam só, aqui o fluxograma, eu já vou meio que pensar nas variáveis e nas operações a serem realizadas pelo meu código. Então, aqui eu já coloco a operação a ser realizada, como, por exemplo, aqui, ó, essa TV tubão, aqui representa a operação de entrada de dados. A operação de entrada de dados é o nosso leia, então só coloca aqui que eu vou precisar ler o valor da minha variável N1, certo? Depois que eu li o valor da variável N1, vou precisar ler o valor da variável N2, depois vou precisar ler o valor da variável N3, certo? Eu li esses três valores. Qual era a próxima etapa que estava lá na nossa descrição narrativa? Calcular a média aritmética. E aí, para o cálculo aqui da média aritmética, já estou utilizando a nossa bolacha creme crack. Ela que está com tamanho maior, mas continua sendo ela, certo? Então, estou dizendo aqui que uma variável média recebe essa operação aqui, a soma de N1, N2 e N3 dividido por 3, certo? Porque isso aqui é o cálculo da nossa média, e eu estou pegando esse cálculo e armazenando aqui nessa variável, certo? Então, por isso que eu utilizo a operação de atribuição. Se eu já li valores que representam as três notas. Já calculei a média, armazenei essa média em uma outra variável. O que falta agora? O terceiro passo que vocês apontaram, que é apresentar esse resultado para o usuário. Então, está aqui, ó, apresentar resultado do cálculo da média aritmética para o usuário. Então, já faço uso aqui da bandeirinha, porque representa a operação de saída, que é o nosso escreva, certo? E aí eu apresento esse resultado, finalizo o meu algoritmo. Certo? Então, é isso. O fluxograma convencional consiste nesse princípio. Certo? Alguém aqui não entendeu? Alguém ficou com dúvida? Se sim, por favor, se manifestem aí no chat. Não, melhor. Pessoal, me digam se vocês entenderam, sim ou não. Falem aí no chat, porque aí fica mais fácil para o pessoal que não entendeu não sentir vergonha, certo? Que está todo mundo compartilhando. Pronto. Beleza, deixa eu só ver aqui como é que tá. Pronto, ótimo. Surgiu uma pessoa que não entendeu, então vou explicar novamente, certo? Deixa eu só voltar para cá. Pode falar, Antônio, você levantou a mão? Eu coloquei não respondendo a primeira pergunta. Meu. Ah, tá. Mas você entendeu no caso, né? Foi, pô. Ah, tá, beleza. Beleza, ok. Desculpa, então. Ok, então todo mundo entendeu, certo? Ó, o Vinícius até falou uma coisa interessante. N1, N2 e N3 estão com parênteses para não se dividir antes de somar. Que realmente as regrinhas que vocês aprendem lá na matemática também se aplicam aqui. Então,
A operação de multiplicação e divisão tem precedência sobre a operação de soma, subtração, então por isso que tem esses parênteses aqui para priorizar isso, certo? Então valeu aí, Vinícius, pela observação, certo? Então isso aqui vocês entenderam. Descrição narrativa é o mais simples de se entender. Vamos agora ver como pegar esses dois artefatos, que, claro, são auxiliares para vocês. Vamos agora aprender a como pegar esses dois artefatos e criar o nosso pseudocódigo. Olha só. Então, já vou pular aqui, certo? Para a solução, para que vocês vejam como fica a solução como fica, na verdade, o cálculo da nossa média aritmética feito com o pseudocódigo. Então, está aqui o resultado, certo? Bem simples de se entender. Batizei esse meu algoritmo de média aritmética. Está aqui minha seção variável, minhas variáveis N1, N2, N3 e média, ambas do tipo real, porque vocês sabem que precisa utilizar o tipo real para representar as nossas notas de forma adequada, porque se for do tipo inteiro, pessoal, você não vai tirar exatamente 7, ou exatamente 8, ou exatamente 9, ou exatamente 10, não. Geralmente as notas de vocês elas vêm particionadas. 7,1, 9,9, 8,8, enfim. Então, para isso, nós utilizamos o tipo real, certo? E aí, real, vocês já conhecem, estão bem acostumados aí, certo? Com esse tipo de dado, com esse tipo matemático, na verdade. Então, ele também se aplica aqui na programação com o mesmo princípio, certo? E aí, olha só. Peguei tudo aquilo. Quais foram os passos lá da descrição narrativa? Receber N1, N2, N3, certo? Receber as 3 notas, calcular a média e apresentar o resultado. Fiz um esboço visual das etapas que eu deveria percorrer. Primeiro eu deveria ler N1, depois ler N2, depois ler N3, depois calcular a média e depois apresentar o resultado, certo? E aí agora vamos pegar isso e utilizar esses artefatos para criar a nossa solução. Então, está aqui o nosso código. Eu peguei exatamente esses passos e coloquei eles aqui. Então, entre início e fim algoritmo, que é onde delimita a lógica principal do meu algoritmo, eu tenho aqui leia N1, leia N2 e leia N3. Ou seja, estou lendo 3 variáveis aí do usuário que irão representar as suas 3 notas. Primeiro, eu leio a variável N1, porque ela está aqui na linha 7. Depois eu passo aqui para a variável N2, porque está na linha 8. Depois eu passo para a variável N3, porque está na linha 9. Ou seja, eu executo de forma sequencial ou de cima para baixo. Certo? Li essas 3 notas, então eu calculo a média. Então, tem aqui a variável média que recebe essa operação aqui. Certo? Em seguida, eu só estou aqui como eu escrevo e mostro o resultado dessa média. Pronto. Bem simples aí de se entender. Certo? Beleza? Ok? Então, é isso, pessoal. Bem simples de se compreender a utilidade desses 3 artefatos, dessas 3 formas de representação, certo? Então, descrição narrativa, retomando, vocês descrevem da forma mais natural possível os passos que vocês devem percorrer, certo? Para se alcançar uma solução. Fluxograma convencional, vocês criam algo visual e aí já pensam um pouquinho no uso das variáveis, como elas irão se aplicar no seu código. E no pseudocódigo, vocês fazem uso desses 2 artefatos para criar a solução computacional aí de vocês, beleza? Então é isso, essa é a forma como esses 3 camaradas se complementam. Beleza? Ok? Então vai ser com maior foco aqui no pseudocódigo que a gente agora vai partir para a nossa lista aí de exercícios, certo? Beleza? Então, olha só, essa é a nossa lista de exercícios que vai ficar aí para vocês se divertirem durante essa semana, certo? Então, são 11 exercícios aí para vocês fazerem, certo? Bem tranquilo, pessoal, não tem nada assim de outro mundo. Não vai ser nada que vai fazer vocês perderem noites de sono. Enfim, certo? Então, vamos pensar aqui a respeito desses exercícios e vamos colocar em prática o que eu acabei de mostrar aí para vocês. Beleza? Então, vamos começar com o mais simples. Esse nosso primeiro exercício, ele é assim, nível café com leite, certo? Nível mamão com açúcar. É o nível mais básico, certo? Para a gente ir aquecendo e depois aumentar um pouquinho a dificuldade aqui, certo?
Beleza? Não, nada disso, Poliana, né? Seu nível é muita lei, certo? Seu nível é muita lei. É sim, pronto, Rízia, esse slide aqui é da minha outra turma, certo? Nessa disciplina não vai ter slide, eu estava só mostrando para vocês uma revisão desses assuntos, mas eu posso sim disponibilizar esse material para vocês estudarem. E aí, para quem quiser ver essa aula com mais detalhes, a aula teórica, tá lá no YouTube, só que é de outra turma, mas vocês podem assistir tranquilamente. Certo? Ok? Pronto, tudo bem, Rízia, tudo bem. Beleza? Ok? Não se preocupe, é o seu primeiro contato. Beleza, tudo bem. Tudo bem, não se preocupe, eu estou aqui para isso, certo? Então, preste atenção aí na aula que você consegue compreender bem aqui as coisas. Esse é a nossa primeira aula teórica, então não tem nenhuma dificuldade aí para vocês, porque eu estou começando isso agora, certo? Ok? Vamos lá. Então, pessoal, está aqui. Vamos pensar a respeito desse nosso primeiro exercício. Cria um algoritmo que realiza a soma de 3 números inteiros, certo? Então, me digam aí no chat, a nível da descrição narrativa, certo? A nível da descrição narrativa, quais passos eu devo percorrer para criar um algoritmo que vai realizar a soma de 3 números inteiros? Alguém tem alguma noção? Respondem, por favor, no chat, compartilhem aqui comigo as experiências de vocês, as ideias de vocês. Essa lista eu já vou colocar lá no Chegar, certo, Radija? Não se preocupe. Acabou a aula, eu subo lá no Chegar, junto com o código que a gente vai fazer aqui neste momento, certo? Então, um minutinho aí para vocês me responderem, falarem da forma mais natural possível quais passos eu devo percorrer para criar um algoritmo que realiza a soma de 3 números inteiros. Certo? Beleza? Pronto, a Lavina já mandou um. Mandem mais aí, pessoal. Sei que vocês devem ter milhares de ideias aí na mente, então vamos compartilhar e vamos ver como é que fica aqui. Então, um minutinho aí para vocês escreverem, certo? Pronto, ó, já estão mandando aí. Perfeito. Ó, se alguém quiser ligar o microfone também, está à vontade. Quando eu estou acompanhando aqui o que vocês estão escrevendo. Ó, então, muito bem, Lavínia, é isso mesmo. Beatriz também, perfeito, perfeito. Ó, as meninas aí estão muito bem. Ó, o Bruno. Isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Vocês estavam tão participativos. Eu estou só pedindo para vocês falarem as ideias de vocês, certo? Não tem nada ainda com o pseudocódigo. É só vocês escreverem o que eu devo fazer. Certo? Pronto. Isso aí, Thiago. Isso aí. Pronto, ó, o Vinícius já mandou o código. Perfeito. Ó, o Vinícius aí sempre, sempre à frente. Fico feliz aí, Vinícius. É isso aí mesmo. Certo. Ok, então acho que já tá bom. É mais fácil fazer que dizer. Mas é só você falar, Antônio. É só falar o que você imagina que eu devo fazer para criar um algoritmo que realize esse propósito. É só isso que eu estou pedindo, certo? Ainda não estou pedindo o pseudocódigo. É só você falar, professor, você vai precisar fazer isso, isso, aquilo, certo? É só falar, certo? Pronto, Vinícius já disse, perfeito. Beleza? Então, muitos de vocês aí já compactuam com o que o pessoal falou. Então, vamos lá. Olha só. A solução aqui que eu achei melhor, assim, todos vocês estão corretos, certo? Mas a que eu achei melhor é o seguinte, foi a da Lívia, na verdade. A Lívia disse o seguinte, pedir os números, de fato, eu vou precisar de 3 números, então é legal que eu peça para o usuário, por favor, digite 3 números inteiros. Então, uma etapa ia ser satisfeita. Ler esses 3 números, certo? E ela já colocou o nome das variáveis, N1, N2, N3, massa. Fazer a soma, de fato, é a operação que eu preciso. Eu quero fazer a soma desses 3 números, então eu preciso somá-los. E, por fim, imprimir o resultado. Ótimo. Excelente. É isso mesmo, Lívia. Certo? Beleza? Foi mesmo isso. Tu mandou a soma, mas tu mandou a média. Eu nem tinha visto também, mas não tem nada não, certo? Então, vamos lá. Olha só. Tem um software, para quem quiser, claro, fazer os fluxogramas,
Na verdade, eu até peço, né? Eu até peço na lista que vocês façam. Então, as primeiras listas vão precisar fazer fluxograma. Perdoe. Tem um software, eu vou colocar o link lá no CIGA, lá no nosso grupo do Discord, chamado Lucid Chat. Bem simples de se utilizar. Vocês vão ter essa interface aqui, vocês verão todos os elementos aí que eu discutei, que eu apresentei, e vocês só vão arrastá-los, certo? Então, tá aqui, ó, nossa bolachinha maisena de início e a nossa bolachinha maisena de fim, certo? Então, só coloco aqui, ó, início e fim, certo? Ok? E aí eu consigo criar todo o meu algoritmo. Antes de fazer isso, deixa eu só colocar os passos. Pronto, vou fazer o seguinte. Vou deixar tudo aqui dividido, certo? Espera aí, pessoal, só um instante, ó. Descrição, narrativa. Espera aí, só um instante. E eu já vou copiar aqui o que a Lívia disse, porque eu vou utilizar a sugestão dela. Eu só pegar aqui no chat o que ela mandou, porque ficou bem organizado, certo? Inclusive, parabéns aí, Lívia, pela sugestão. Então, tá aqui, vou só pegar isso. Deixa eu só copiar e colar aqui, certo? E deixar um pouquinho mais organizado. Pronto, excelente. Então, tá aqui, pessoal, nossa descrição narrativa, certo? Deixa eu só aumentar aqui a fonte, para dar um pouquinho mais de destaque, pronto. Tá aqui a nossa descrição narrativa, exatamente com os passos aí que a Lívia mandou, certo? A Lívia, inclusive, mandou muito bem, certo? Ele citando todos esses passos. Então, se eu quero criar um algoritmo que vai realizar somente 3 números, vou precisar pedir esses números, lê-los, certo? Fazer a soma e imprimir o resultado. Ótimo. Vamos agora criar o nosso... Opa! Coloquei para imprimir. O nosso fluxograma convencional, certo? E aí, o fluxograma convencional, vocês viram que é só pegar esses camaradinhas aí que eu apresentei para vocês e conectá-los entre as nossas duas bolachinhas maisenas, entre a bolachinha de início e fim. Vou deixá-las aqui lado a lado, porque eu vou fazer nesse sentido o fluxo, certo? Ok? E aí, o que consistia? Quais eram os elementos que nós tínhamos lá ao nosso dispor? Deixa eu até voltar aqui para vocês verem, certo? As bolachinhas maisenas, tínhamos a operação de entrada de dados, a operação de saída, a atribuição e a decisão. A operação de entrada de dados, que é a nossa TV tubão, é esse camaradinha aqui, certo? E aí, o que o nosso programa precisa receber? Precisa receber 3 valores. Então, já vou colocar aqui, ó, que precisa ler N1, que vai ser o número 1, aí sugerido pela ideia da Lívia, certo? Então, eu vou precisar ler N1. Em seguida, vou precisar fazer a leitura de N2. Em seguida, passo para cá, vou precisar fazer a leitura de N3, certo? Ok? Então, já estou com essas 3 variáveis aqui. Qual a próxima etapa? Fazer a soma, certo? Outra coisa, desculpa, ela tinha pedido aqui para pedir os números. Então, vamos utilizar o camaradinha lá de saída de dados, que é a nossa bandeirinha, certo? Porque eu escrevo, é uma saída de dados. Então, vou só pegar aqui e vou colocar o seguinte, certo? Solicitar números do usuário, certo? Então, a gente sabe que neste ponto aqui, teremos aí uma mensagem solicitando os números para o usuário, certo? Deixa eu só aumentar aqui. Então, aqui nesse ponto, a gente vai ter essa nossa mensagem aqui. Por favor, digite 3 números inteiros, certo? E aí, o usuário vai lá e digita esses 3 números, certo? Deixa eu só organizar aqui, porque eu tenho uma questão de toque. Não sei se mais alguém compactua disso, mas eu preciso deixar as coisas bem alinhadas, certo? Então, tá aqui, início, solicitar os números, em seguida, ler esses números, certo? E aí, leio N1, N2 e N3, certo? Próxima etapa aqui que a Lívia pensou, fazer a soma. Então, eu vou precisar agora da bolacha creme cracker, e aí vamos ter o seguinte, olha só, posso ter uma variável chamada soma, que recebe N1 mais N2 mais N3. Afinal, eu não quero fazer a soma desses 3 valores aqui, dessas 3 variáveis, então eu preciso ter uma variável para armazenar esse valor, certo? Ok? E aí, o que está faltando? Imprimir o resultado.
Então, vou ter mais uma bandeirinha aqui, certo? E vou colocar aqui, apresentar, pronto, apresentar soma, certo? Que é a nossa operação a ser realizada aqui. Pronto, pessoal. É isso. Agora, vamos só fazer a conexão. Então, eu vou aqui de início eu quero solicitar os números, certo? Depois que eu solicitei, eu quero ler N1, quero ler N2, quero ler N3. Depois que eu li essas três variáveis, eu quero fazer a soma delas. Em seguida, eu quero apresentar a soma. Finalizo aí esse meu algoritmo, certo? Beleza? Então, tá aqui nossa descrição. Descrição narrativa, não, desculpem. Esqueci de mudar o nome aqui. Fluxograma convencional, certo? Esqueci aqui de mudar o nome, foi mal, perdão, pessoal, certo? Então tá aqui, pegamos aí a solução da Lívia, imaginamos ela de forma visual, certo? Então esses são as etapas que precisamos percorrer. Vamos agora fazer uso desses dois artefatos aqui, implementar o nosso código, afinal é para isso que eles existem, certo? É mais para aprimorar o entendimento de vocês, certo? Deixa eu só ver aqui o que falaram. O Vinícius falou o seguinte, que tem o Scratch também, que é mais lúdico. De fato, posso trazer umas aulinhas lá no Scratch depois, certo? Aí para o pessoal. Tem o Flowgorithm, massa também, se eu não conhecia. Vou dar uma olhadinha nele também, certo? Eu só sugeri o Lucidchart aqui, porque é um que eu já utilizo e, inclusive, vocês podem utilizar para outro propósito, certo? Então, vou dar uma olhadinha lá, certo? Valeu aí, Vinícius e Bruno, pela sugestão, certo? Ok? Vamos lá. Então, pessoal, para que vocês viram isso? Para que vocês já pudessem fomentar o pensamento lógico de vocês, certo? Então, já temos uma maneira mais viável de se pensar a respeito dos nossos algoritmos, é verdade? Então, vamos agora colocar a mão na massa e partir para a última forma de representação solicitada aqui pela minha pessoa, que é o pseudocódigo. E a pseudocódigo vocês viram na semana passada, vocês viram também com a questão aí da calculadora, que vai ser necessário utilizar o Visual G, certo? Então, essa interface aí que vocês manipulam, eu vou até apagar essas coisas aqui, certo? Eu acho que fica um pouquinho poluído e prejudica o entendimento. Essas informações em verde são só comentários, são coisas que vocês podem apagar, conforme eu já disse, certo? Sem nenhum problema, certo? Deixa eu só deixar aqui projetada a tela. Vixe, pior que não vai dar para eu compartilhar lado a lado. Não vai dar. Mas, enfim, certo? O que eu quero dizer? Eu vou compartilhando aqui, eu vou abrindo aqui novamente com vocês, certo? Nós temos aqui, entre início e fim, as nossas etapas, o que nós precisamos fazer. Então, vamos pegar esse primeiro passo, solicitar números dos usuários. Essa bandeirinha aqui, como eu disse para vocês, representa a operação de escreva. Vocês vão mostrar algo para o usuário. Então, solicitar número do usuário, eu vou aqui no Visual G, aqui entre início, certo? Coloco um escreva com a seguinte mensagem. Digite 3 números inteiros, certo? E aí, o usuário vem e digita 3 números inteiros. Então, ele vai se deparar com isso aqui, ó. Digite 3 números inteiros. E aí, o programa vai ficar esperando a inserção desses 3 números aqui, certo? Quais são esses números? Olha só. Temos aqui, são 3 números inteiros, quais são suas variáveis? N1, N2 e N3, conforme foi sugerido aí pela Lívia. N1, N2 e N3 serão do tipo inteiro, certo? Então, já vou aproveitar aqui na seção var, vou criar a variável N1, N2, N3, 2 pontos e passo o tipo inteiro. Se você quiser usar o tipo real, substitui aqui por real, certo? Mas no exercício eu solicitei o tipo inteiro, mas quem quiser usar real também não tem nenhum problema, enfim, certo? Então tá aqui, eu já tenho essas variáveis criadas do tipo inteiro, posso agora partir para as próximas etapas que consistiam em ler essas 3 variáveis. E aí, se eu vou ler as variáveis, qual o comando que eu utilizo, pessoal? Leia.
Então, leia, abra aqui os meus parênteses e coloco entre eles o nome da variável que vai receber um valor. Ou seja, primeiro vou ler N1, em seguida vou ler N2, em seguida vou ler N3. Excelente. Vou executar meu programa e vocês vão ver que agora ele já está aqui com esse cursor piscando, indicando que está esperando que algum valor seja inserido. E outra coisa, olha esse espaço aqui que eu estou passando o mouse. A área das variáveis. Ele mostra as variáveis que foram criadas por vocês e os valores que elas possuem, o seu tipo, enfim, certo? Então, deixa eu só parar aqui a execução e vou fazer o seguinte, ó. Se eu não tivesse criado essas variáveis, e deixa eu apagar isso aqui também, pronto. Se eu não tivesse feito isso, ó, as variáveis aqui já não existem. E aí eu volto, crio essas minhas variáveis e elas já aparecem aqui. Então, vejam que o meu programa está esperando receber um valor. Mas ele vai atribuir esse valor para quem? Vai atribuir o valor para N1. Afinal, eu estou aqui na linha 8. Ó, mostrei a mensagem, passei para a próxima linha. Leia. E aí o leia só passa para a próxima etapa, depois que o usuário tiver inserido um valor. Então, vou colocar aqui 1, vou apertar Enter, e aí notem que o valor 1, ele foi armazenado aqui, ó, na minha variável N1. Está aqui N1, recebeu o valor 1. Vou colocar aqui agora o valor 1000, certo? E aí notem que minha variável N2, ela começa com 0, certo? Toda vez que vocês criam variáveis, aqui em pseudocódigo, certo? Toda vez que vocês criam variáveis, ela começa com 0. Na linguagem C já vai ser um pouquinho diferente, mas é importante que vocês tenham em mente aqui que ela começa com 0, certo? Então, eu criei minha variável N2, ela começou com 0. Vou agora atribuir 1000. Quando eu dou Enter, olha só, onde antes tinha 0, agora tem 1000, que foi o valor que eu inseri. Vou agora colocar aqui 6.400, certo? 6.400, e aí esse valor vai ser atribuído para N3. Afinal, estou aqui no passo definido na linha 10. Então, dou um Enter, pronto. Então, está aqui 6.400, agora foi armazenado na minha variável N3, certo? Tá faltando coisas, pessoal? Tá. Precisamos fazer a soma, precisamos apresentar o resultado conforme foi sugerido aí pela Lívia, certo? Então nós fizemos essas etapas aqui, ó. Nós solicitamos o número, lemos os valores para as variáveis N1, N2 e N3, vamos agora calcular a soma. E aí a soma vai ficar com esse formato aqui. Eu vou ter uma variável chamada soma que recebe N1 mais N2 mais N3. Certo? Beleza? Aí a Neila tá falando, tô passada que tô entendendo. Fique feliz, pessoal. Esse é o meu objetivo, certo? Eu vou explicando as coisas com calma, vou mastigando aí muito o assunto para que ninguém fique com dúvidas, certo? Quando eu terminar essa solução, abre espaços aí para dúvidas e aí para quem não entendeu, pode se manifestar, certo? Então, olha só, vamos agora pegar uma variável chamada soma, ela vai receber, ou seja, é a flechinha apontando para ela, e essa flechinha, para que vocês saibam fazer, é aquele sinal de menor e o tracinho, certo? Não é o caractere flechinha, é a setinha não, é sinal de menor e o tracinho, certo? Ou sinal de menos, beleza? Ó, o Lucas também está falando aí, está entendendo? Que bom, pessoal, esse é o meu objetivo, certo? O Vinícius falou o seguinte, existe alguma diferença entre a setinha e o 2 pontos igual? Não, para mim, se eu não estou enganado, os dois são praticamente a mesma coisa, certo? Olha só, deixa eu até fazer aqui o teste. Rapidinho, pessoal, explico já isso aqui. Deixa eu até fazer um teste aqui só para ver se de fato aqui tem alguma diferença. Não queria variável soma, peraí. Deixa eu só declarar aqui a variável. E aí só mostrar isso aqui na prática aí para o Vinícius, certo? Olha só, minha variável soma está contendo 6. 6 é a soma de 1, 2 e 3. Então, correto. Utilizei esse camaradinho que você sugeriu. Com a setinha, também tem a mesma coisa, ó. Então, vou aqui dar um Enter, 1, 2 e 3. Vejam que a minha variável aqui soma continua com o mesmo valor. Então, não tem diferença alguma, certo? Mas a setinha acaba sendo mais intuitiva do que esse camarada aqui, certo?
esse camarada aqui deu certo, mas não é tão intuitivo quanto a setinha, porque a setinha já aponta qual variável vai receber o valor que você está passando ali para ela, certo? Ok? Então, a diferença é só essa, mais estética e compreensão, eu diria. Mas provei aqui para você que não teve influência nenhuma, certo? Então, pessoal, deixa só essa pausa para tirar a dúvida aí do Vinícius. Deixa eu explicar para vocês o que ocorreu. Criei uma variável chamada soma, e aí, se eu criei, eu preciso declará-la aqui na seção var, certo? Minha variável soma recebe, vejam, a setinha está apontando para ela, ela recebe isso aqui. O que é isso aqui, pessoal? A soma de N1, N2 e N3, os 3 valores que o usuário vai passar aí para o nosso programa, certo? Então, é isso. E essa operação aqui é uma atribuição. A atribuição está aqui no nosso fluxograma, que é a bolacha cream cracker, certo? Que é o nosso retângulo aqui. Beleza? E aí, por fim, qual o último passo que devemos executar? Apresentar a soma. Então, é isso aqui o que nós precisamos fazer para finalizar o nosso algoritmo. Então, agora eu vou só fazer o seguinte, ó, deixa eu só voltar aqui. Eu estava com a calculadora aberta, perdoe. Deixa eu só voltar aqui e vou ter o seguinte. Vou agora colocar aqui um escreva, certo? Escreval para pular uma linha. E vou colocar o seguinte, ó, resultado da soma, 2 pontos, saio daqui, vírgula, soma. O que é isso aqui, pessoal? Vou mostrar essa mensagem aqui que está em vermelho, certo? E aí ela está contida entre essas aspas não aparecem, as aspas indicam a mensagem que vai ser apresentada. Então, essa mensagem aqui que está em vermelho é o que vai ser apresentado para o usuário. Depois que eu mostrar essa mensagem, veja aqui que eu tenho vírgula, vou agora mostrar o valor da variável. Então, eu mostro isso aqui e, em seguida, mostro o valor da variável soma. Deixa eu provar aqui para vocês. Vou colocar 1, 2 e 3, e aí apareceu aqui a mensagem, ó, que está aqui em vermelho, vírgula, o valor da variável soma, que é isso aqui. Beleza? Ok? Então, pronto, pessoal. Está aí nosso algoritmo para somar esses 3 números feito com sucesso. Beleza? Então, agora se manifestem aí no chat, me respondam com sim ou com não, se entenderam, certo? Me deem esse feedback, por gentileza. Ó, a Lívia diz que tudo certo. Vamos lá, podem ser sinceros, viu, pessoal? Quem não entendeu, não guarde as dúvidas para você, certo? Eu estou aqui justamente para isso, beleza? Ó, fico feliz, muita gente que está entendendo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, a Neila aí ficou até feliz, mandou um sim com 3 exclamações. Erivan, desculpe estar perguntando aí para você, mas só porque você se manifestou no começo da aula. Você entendeu? Você não se manifestou? Só um texto do que. Não, mas eu tenho um raciocínio lento, aí para pegar as coisas não é difícil. Aí eu sei. Tô só aí. Não, eu sei, ó. Desculpa por estar te expondo, certo? Que eu acho que deve ser um pouquinho constrangedor, mas estou só perguntando porque você disse lá no começo que estava com medo de não entender. Então você disse que entendeu mais ou menos isso aqui, né? Você quer que eu... Pronto, eu vou explicar novamente aqui para você, e aí eu espero deixar um pouquinho mais claro, certo? Beleza, mas depois eu vou assistir aula no YouTube, das suas aulas lá no YouTube, aí eu compreendo mais. Aí eu pego um bocado da explicação aqui, e o resto eu vou adquirindo com o tempo. Pronto, melhor. Elivan, desculpa estar te pressionando, certo? É isso, mas não, mas é só porque eu quero saber como está o seu entendimento. Aqui do que eu expliquei, até que ponto você entendeu? Você conseguiria explicar para mim o que esse código faz? É a soma das 3 variáveis. De passo a passo, você vai fazendo a soma das variáveis. Isso. Pronto, vamos aqui passo a passo. Perfeito. Esse passo aqui que eu marquei em azul, o que ele está fazendo? Aqui o passo 7. Ele está mostrando as variáveis, né? Que é o início. Não, esse aqui, ó. Esse aqui que está em azul, ele está mostrando o quê? Aqui meu computador tá meio... tá meio ruim? Aí fica... Deixa uma pancadinha nele, eu quase
quebrar a tela dele. Foi. Calma aí, deixa eu só dar um zoom aqui, para que você possa ver melhor. Pronto, tá aqui acho que esse aqui é o zoom máximo. O zoom máximo, 16. Tá massa, tá massa. Pronto. Esse aqui, Erivan, ó, eu tenho aqui um escreva e aí eu mostro uma mensagem. Você consegue compreender o que está sendo feito aqui? Sim, tá pedindo as variáveis, né? Os Isso. algoritmos. Isso, eu estou mostrando isso aqui para o usuário, estou pedindo as variáveis, perfeito. Esse passo aqui, o passo 8, ele está fazendo o quê? Informar as Isso, variáveis. isso, o usuário vai informar. Só que ele vai informar um valor para uma variável. Qual é essa variável? A1. Isso, N1, perfeito, N1. Aqui, ele vai informar o valor para qual variável? N2. Isso, e aqui? N3. Perfeito. Agora, aqui, no passo 11, o que eu estou fazendo? É a soma das 3 variáveis. Isso, as 3 variáveis que o usuário inseriu, e eu estou armazenando a soma delas em qual outra variável? Agora eu me perdi. Ó, porque olha só, isso aqui que está marcado em azul, são 3 variáveis, né? N1, Ok. N2 e N3, que o usuário vai digitar. Só que eu estou armazenando esse resultado em uma outra variável. Sim, Qual variável é essa? Entre parênteses? Para não Na verdade, não é isso. Olha só, isso aqui é uma operação de soma. Eu estou pegando isso aqui e estou armazenando na variável soma, certo? Então, sempre que você vê essa setinha aqui, está simbolizando o seguinte: eu vou pegar o que está à direita e vou armazenar no que está à esquerda, certo? Nesse sentido, ó, no sentido que a setinha aponta. E aí, até por isso que eu chamei aqui a variável de soma. Mas olha só, pessoal, vocês podem dar qualquer nome para a variável, ó. Vou fazer aqui homenagem para o nosso amigo Erivan. Vou chamar essa variável de Erivan, certo? Então, aqui, ó, vou executar, vou colocar, ó, 1, 2, 3, dou um Enter, o meu programa continua funcionando da forma correta, certo? Então, vocês podem batizar as variáveis de vocês com qualquer nome. Só que isso aqui não está tão compreensível, porque Erivan é o nome aí do nosso colega, certo? E Erivan não é uma variável para armazenar uma soma, nada disso. Então, é mais sentido que vocês batizem as variáveis de vocês com nomes que façam sentido. Beleza? Então, Erivan, isso aqui só para você entender, estou pegando essa soma e estou armazenando na minha variável soma, certo? E aí, minha variável soma é outro espaço lá na memória, que agora vai armazenar esse valor. E aí, eu pego esse valor e mostro aqui em um escreva, certo? Então, tá aqui, ó, resultado da soma, e eu mostro o valor dessa minha variável. Beleza? Ok. Agora sim ficou mais claro. Pronto. Então, valeu aí pela valeu participação. Valeu Pronto, você, ó. E se manifeste, viu, cara? Ó, se você tiver vergonha, que eu sei que é meio chato isso, eu sei que é meio chato. Eu vim para aprender. Pronto, perfeito. Mas se você tiver algum tipo de vergonha, pode falar lá pelo Discord, certo? Eu deixei lá o link, é um outro aplicativo, dá para você baixar no celular, no computador, enfim. Você fala comigo lá no Discord que eu te ajudo da maneira mais apropriada. Ok, beleza? valeu, Okay? irmão. Pronto, valeu, obrigado. Ótimo, excelente. Então, ó, pessoal, o Vinícius deu até uma sugestão. Existe uma coisa aqui chamada executar passo a passo, ó. E ele vai mostrando todo o passo a passo do programa, certo? Ó, vocês vão apertando V8, F8, e ele vai mostrando o programa aí com calma, certo? Beleza? No próximo código eu vou fazer assim, que talvez fique melhor visualizado por vocês, certo? Então, deixa eu só colocar aqui o nome desse nosso algoritmo, e aí vou salvá-lo aqui na minha área de trabalho. Deixa eu só vir aqui. Eu vou salvar aqui solto, depois eu crio uma pasta lá para a turma, certo? Beleza? Então, vamos agora aqui partir para outra solução, para outro algoritmo, para que a gente possa fazer em conjunto, certo? Já temos alguns minutinhos, 20 minutos aqui, dá para brincar mais um pouquinho, certo? Beleza? Pronto. Então, obrigado aí, Vinícius, por ter me relembrado disso. O Wesley falou o seguinte, vou ter que fazer no celular, dá certo? Dá sim, Wesley. Wesley, dá sim, certo? Beleza? Vamos lá. Então, o primeiro exercício tá aí, fizemos em conjunto, todo mundo entendeu, massa. Esse segundo aqui, olha só, eu estou pedindo para vocês agora calcularem a média aritmética de 4 números reais.
No material que eu mostrei para vocês, já tem isso. Já tem exatamente esse exemplo. Só que com variáveis, só que com 3 variáveis, na verdade. Aqui vocês vão expandir, vão utilizar 4 delas, beleza? Então, fica aí para vocês fazerem esse 2, certo? Vamos fazer esse 3 aqui, certo? Olha só, esse 3 aqui é bem simples. Renan, o nome do aplicativo é Pseudocode. O convite do Discord é inválido. Vixe, eu vou dar uma olhadinha. Então, acho que ele deve ter expirado. Eu não vi, perdoe, pessoal. Acho que ele deve ter expirado. Vou lá e atualizo, certo? O nome do aplicativo é Pseudocode. Está lá no grupo do Discord, certo? Lá no canal de links. Vamos fazer isso aqui. Crie um algoritmo que leia um número e imprima seu antecessor e sucessor. Antecessor é o número que vem antes, sucessor é o número que vem depois. Então, pessoal, me falem aí rapidinho, 1 minuto, quais passos eu devo percorrer para implementar essa minha solução. Façam como a Lívia fez, certo? Coloquem os passos que vocês imaginam. Você precisa solicitar um número para o usuário, precisa fazer isso, aquilo. Mandem rapidinho no chat, 1 minuto, e aí eu escolho a mais adequada e a gente trabalha em cima, certo? Então, 1 minutinho aí para vocês pensarem. Pronto, a Lívia já mandou aí o link do aplicativo, perfeito. Obrigado, Lívia, agradeço bastante. Já ajudou aí o Renan. Então, vamos lá, pessoal, 1 minutinho para vocês pensarem, certo? Acho que eu vou colocar uma musiquinha aqui para não ficar nesse silêncio. Ai, ai. Pronto, ó, o Thiago falou o seguinte: precisa de uma variável. Isso. Pronto, perfeito, perfeito, Thiago. Mais alguém, pessoal? Mais alguém tem outra solução? Isso, ó, o Alexandre já mandou outra aí. Mais ou menos isso, de fato. Vamos lá, Lívia, também, se quiser mandar. Ó, perfeito, ó, o pessoal estava escrevendo. Deixa eu ver aqui. O Pedro aí mandou, Lívia Lavínia. Deixa eu ver. Certo, ó, excelente, Vinícius. Ó, perfeito, Lívia. Isso mesmo, isso mesmo. Lavínia falou o seguinte. Isso, perfeito, ótimo, pessoal. Palmas aí para vocês, certo? Estão pensando muito bem. É exatamente isso, certo? Então, de fato, nós vamos precisar receber um número do usuário, certo? Esse número vai ter o seu valor decrescido em 1 unidade para representar o seu antecessor e o seu valor acrescido em 1 unidade para representar o seu sucessor, certo? Então, é isso aí o que a gente vai precisar fazer, certo? Ok? Então, deixa eu escolher aqui uma solução legal. Deixa eu dar oportunidade para outra pessoa. A solução da Lívia tá massa. Vou dar oportunidade aí para o Pedro, certo? Então, vamos utilizar aí a descrição narrativa do Pedro. Deixa eu só copiar aqui o que ele mandou. E a gente vai utilizar exatamente a solução dele. Aqui, pronto. Certo? A gente vai utilizar essa solução. Deixa eu só acender aqui minha luz. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para o Lucidchat. Deixa eu só criar... Pronto, eu vou utilizar até esse mesmo documento aqui, certo? Deixa eu dar um espacinho, descer aqui para baixo. Então, vou pegar aqui o elemento de texto, só arrasto, colo, solto, na verdade. Opa! Eita! Calma aí. Deu um pequeno bug aqui. Então, deixa eu só pegar esse aqui, copiar e colar. Pronto. Então, tá aqui os passos. Deixa eu só pular uma linha para cada um deles. Pronto. Certo? Deixa eu copiar isso aqui, esse título. Descer ele aqui para baixo.
E tá aí a nossa descrição narrativa, sugerida pelo nosso amigo Pedro Vinícius, certo? Então, a sugestão dele consistiu no seguinte: vamos solicitar um número para o usuário, vamos subtrair um desse número para mostrar o seu antecessor, vamos somar um a esse número, em seguida vamos exibir os resultados. Então, pensando de forma bem superficial sobre esses passos aí que precisaremos percorrer, certo? Deixa agora só copiar aqui o título do fluxograma e aí nós vamos criar ele aqui abaixo, certo? Deixa eu só copiar também esses dois elementos aqui para não perder tanto tempo. Copiar as nossas bolachinhas maisena de início e de fim. Pronto, início e fim, certo? Então, vamos agora pensar aí a respeito. Então, está aqui o meu fluxograma. Vamos pensar agora nas etapas baseado aí na sugestão do nosso amigo Pedro Vinícius, certo? Ó, perfeito, pessoal, estou muito feliz. Vocês já estão mandando aí as soluções no chat. Massa. Inclusive, acho que eu já vou pegar a solução da Fabiana, já vou mostrar o código e já vou partir para outro exercício para a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Então, obrigado aí, Fabiana. Já mandou a solução aí da forma correta, certo? Então, é isso aí. Então, olha só imaginando aqui de forma visual o que nós temos que fazer, segundo a sugestão aí do Vinícius, deixa eu até deixar aqui mais perto, segundo a sugestão do Vinícius, vamos fazer o seguinte, solicitar o número, certo? Para solicitar o número, vamos utilizar a nossa bandeirinha, certo? Aqui, e vamos colocar o seguinte, solicitar número, certo? Vamos ter uma mensagem aí para o usuário solicitando esse número, certo? Em seguida, se a gente está solicitando, vamos ler, certo? Então, está faltando aqui também, vou colocar até aqui essa etapa, certo, Pedro? Ler esse número, porque também é importante que se faça isso. Não somente solicite, mas também faça a leitura, certo? E aí a leitura, vocês viram que é aquela nossa TV Tubão, deixa eu achar ela aqui, pronto, a TV Tubão. Então, vou colocar aqui que vou ler N1, certo? Vamos manter o padrão aqui de nome das variáveis. Então, vou ter outra variável chamada N1, beleza? Depois que eu li N1, eu agora vou ter o seguinte, uma operação de atribuição. E aí vamos ter o seguinte, ó, vou ter a variável aqui chamada antecessor, e ela vai receber N1 menos 1, para simbolizar exatamente o valor aí anterior, certo? E aí vou prosseguir aqui com essa mesma lógica, vou criar o seu sucessor, certo? Sucessor, e aí vai ser o seguinte, N1 mais 1, certo? Que foi exatamente o que o Pedro disse. Subtrair 1 para obter um antecessor, somar 1 para obter o seu sucessor. E aí, por fim, só para finalizar, vou aqui apresentar os valores, certo? Apresentar valores. Pronto, então tá aqui, esse é o nosso fluxograma. Deixa eu só organizar ele, ficou bem bagunçado aqui, certo? Deixa eu só deixá-lo aqui bem bonitinho, bem organizado, e aí eu converso com vocês sobre. Então, tá aqui, pronto, certo? Então, quais etapas, em qual ordem a gente vai percorrer? De início, vamos solicitar o número, depois que solicitar o número, vai ler, certo? Para a variável N1, depois vai calcular o seu antecessor, que consiste em pegar esse número e subtrair 1, depois vai calcular o seu sucessor, que consiste em pegar esse número e acrescentar 1, depois vai apresentar esses dois valores calculados, e aí, por fim, temos aqui a nossa solução, certo? Beleza? Então, é isso, certo? Então, essas são as etapas que vocês precisarão percorrer para criar o algoritmo que vai fazer essa solução, certo? Aqui, deixa eu aproveitar, vou pegar aqui a solução da Fabiana, que ela mandou no chat, que eu achei muito boa, e aí a gente já vai aproveitá-la, certo? Então, já vou pegar isso aqui, deixa eu só criar um outro arquivo, certo? Deixa eu só ver o que eu copiei, até onde. Pronto, começou de var. Então, copio, colo aqui. Pronto. Então, tá aí a sugestão
da nossa amiga Fabiana, certo? Inclusive, tá muito boa, muito boa. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, e é até legal, porque é uma forma diferente de se fazer, mas eu vou fazer aqui as modificações depois para condizer lá com o nosso fluxograma, certo? Aqui, olha só, pessoal, o que ela fez? Foi muito, muito inteligente, inclusive. Ela criou aqui a variável n do tipo real, tanto faz ser real como inteiro, certo? Aqui, nesse exemplo, nesse exercício, tanto faz. E aí ela está pedindo para o usuário informar um número, que de fato é a nossa primeira etapa, ó, solicitar número, e aí a próxima etapa é ler esse número, certo? Aqui ela está utilizando a variável n, vou só colocar n1 para as coisas ficarem bem casadas, certo? Ok? Então tá aqui. Solicitei o número, li ele. Beleza? Em seguida, o que eu fiz? Calculei o antecessor e o sucessor e apresentei esses valores. Só que aqui, na minha ideia, eu criei duas variáveis. Variável antecessor, que recebe n menos 1, variável sucessor, que recebe n mais 1. Beleza? A Fabiana não, ela já achou mais prático pegar exatamente o resultado aqui e colocar no escreva. Vocês podem fazer isso. Vocês não precisam necessariamente de uma variável, a menos que vocês precisem desse valor em um outro momento, certo? Mas vocês não necessitam precisamente dele. Porque olha só, o que ela fez aqui? Ela está com escreva e ela vai mostrar essa mensagem aqui, o antecessor, 2 pontos. Ou seja, vai mostrar aqui o que está em vermelho, certo? Depois que ela mostra isso aqui. Ou seja, vocês têm essa comodidade de mostrar diretamente o resultado de alguma operação aritmética. Isso é algo facilmente possível aí na programação, e foi o que a Fabiana fez e facilitou o nosso entendimento, certo? Facilitou o nosso entendimento. Na verdade, simplificou o algoritmo. Então, ela já colocou aqui de cara a operação que eu iria realizar para obter um antecessor. E aí, depois ela colocou também a operação que eu iria realizar para obter o sucessor. Beleza? Então, está aqui n-1, que representa o antecessor, n mais 1 representa o sucessor. Então, executando aqui esse algoritmo, vou colocar aqui meu número da sorte, 4, e aí vocês verão que o antecessor, 3, o sucessor, 5. Beleza? Ok? Essa é uma forma aí de se fazer. A forma que eu estava pensando, que já está até lá no nosso fluxograma, é o seguinte: eu vou ter a variável antecessor e ela recebe isso aqui, certo? Recebe isso aqui, essa operação. Depois a variável sucessor e ela recebe essa operação aqui, certo? Vou até deixar aqui separadinho para ficar bonitinho, certo? Beleza? E aí, no lugar de eu mostrar isso aqui, eu vou mostrar essas variáveis, ó. Então, vou colocar aqui antecessor e aqui sucessor, certo? O que a Fabiana fez foi uma maneira mais simplificada de se implementar essa solução, certo? Mas aqui eu vou deixar do jeito que está lá no fluxograma para não confundir ninguém. Mas para quem já quiser trabalhar da maneira que a Fabiana trabalhou, excelente, vocês têm aí essa comodidade, beleza? É algo aí possível, beleza? Então, obrigado aí, Fabiana, pela sugestão, gostei bastante. Então, aqui fiz as modificações aí no código dela, e vocês verão, ó, que ele manteve o seu princípio, certo? Manteve o seu princípio, e aí eu estou só utilizando as variáveis no lugar de já mostrar os valores diretos, beleza? Ok? Então, a Radija falou o seguinte: pode explicar melhor a representação da bandeirinha no fluxograma? Posso. A bandeirinha, deixa eu voltar aqui, a bandeirinha, essa aqui, é mais uma operação de saída de dados. Ou seja, é o nosso escreva. Então, sempre que você for solicitar algo para o usuário ou for apresentar algo, você utiliza essa bandeirinha, certo? Que solicita um número aí para o usuário. Beleza? Ok? É só isso, certo? Então, sempre que você for apresentar um resultado ou mostrar uma mensagem para o usuário solicitando alguma coisa, você utiliza a bandeirinha, certo? O Vinícius falou o seguinte: a maneira da Fabiana não seria melhor por excluir duas variáveis? De fato, a maneira dela, inclusive, é a melhor, só que para o pessoal que está começando agora, isso aqui é mais fácil de entender do que resumir. Eu vou deixar para fazer
algoritmos no molde do que a Fabiana fez mais à frente, certo? Beleza? Porque fica um pouquinho mais avançado para o pessoal. O Gustavo falou o seguinte, toque batendo. Rapaz, tem alguma coisa aqui que tá desalinhada. Que eu também tenho um toque, só que eu tô tão concentrado que eu nem percebi. Então, se tiver alguma coisa desalinhada, pessoal, para quem sofre de toque aí, de mania de correção, deixar as coisas bem alinhadas, perdoe isso aqui, certo? Ok? Vamos lá, então. Deixa eu só voltar aqui. Então, tá aqui a nossa solução, certo? Vou salvar aqui como exercício 03, certo? Deixa eu só salvar lá na área de trabalho e aí eu subo para vocês. Ok? Então, aqui só para finalizar a nossa aula, vamos discutir sobre os outros exercícios. Esse aqui, ó, 4. Cria um algoritmo... desculpa, pessoal. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu essa solução? Acabei esquecendo de perguntar isso. Me responda, por favor, se sim, não. Dessa vez eu entendi, viu? Boa! Boa, Erivan. Fico feliz. Fico feliz. Pronto, ó, todo mundo aí dizendo que sim. Pessoal, ó, não tenham vergonha, certo? Se alguém não entendeu, o momento de expressar sua dúvida é esse, certo? Ok? Fabiana perguntou o seguinte, professor, quanto menos variáveis, menos memória é ocupada, correto? De fato, Fabiana. E aí, quando você cria programas mais complexos, é viável que você não tenha tantas variáveis dentro desse seu programa, certo? Se você pode resumir as coisas, massa. Porque quanto mais variáveis seu programa tiver, mais memória vai ser consumida, e aí o tempo de resposta do seu programa ele pode ser prejudicado. Mas, claro, isso se você tiver um programa muito complexo, certo? Mas, de antemão, para quem já está pegando a lógica e quiser fazer coisas como a Fabiana fez, é o melhor caminho a se seguir, certo? Beleza? Pronto, o Lucas falou, quando eu mudei a forma, ele entendeu. Perfeito. Então, por isso que eu até deixei aqui nessa maneira para que o pessoal que está vendo isso pela primeira vez não se sinta perdido. Porque o que a Fabiana fez já é um pouquinho mais avançado, mas nada tanto avançado assim. Certo? Pronto, perfeito. Ok, então, pessoal, está aqui mais outro exercício. Vou subir lá para vocês, certo? Vamos agora discutir aqui sobre os outros. Ó, já são 5h25, acho que não vai dar tempo de fazer o código, mas a gente discute e aí eu dou a ideia para vocês, certo? Então, exercício 4. Cria um algoritmo que lê o número real e imprima o seu quadrado. Então, você já consegue imaginar aqui as etapas que precisarão ser percorridas. E aí vocês vão pegar isso aqui, essa ideia, vão criar uma descrição narrativa. Quais são as etapas que eu devo percorrer para chegar no meu resultado, certo? Depois que fez isso, parte aí para o fluxograma, certo? Então, tá aqui no fluxograma, já coloca as coisas com um viés mais voltado aí para a programação, certo? Então, já coloca o início e o fim, a bandeirinha, a TV, a bolacha creme cracker, aqui para mostrar as coisas de maneira mais adequada, certo? Vou fazer coisas nesse formato. Claro, eu vou colocar isso aqui lá no Cigarro também para vocês se basearem, certo? E aí depois vocês criam o pseudocódigo. Então, respeitem isso, façam essa construção gradativa aí da lógica, porque é muito bom, principalmente para o pessoal que está vendo isso pela primeira vez, certo? Ok? Então, isso aqui, ó, vocês vão ler o número do usuário, olha só as etapas, eu vou até dizer para vocês. Solicitar o número do usuário, ler esse número e calcular o seu quadrado e mostrar o resultado. Pessoal, como é que se calcula o quadrado de um número? É só pegar ele e multiplicar por ele mesmo. Então, vocês vão receber uma variável do usuário e aí, para calcular o quadrado, é só multiplicar ela por ela mesma. Certo? Ok. Pronto. Então, eu queria que vocês fizessem o fluxograma também, certo? O Francisco que perguntou. Eu queria que, pelo menos nessa primeira lista, vocês também fizessem um fluxograma, só para que vocês possam também aprimorar esse pensamento lógico, principalmente para o pessoal que está começando agora, certo? Beleza? Para o pessoal aí que já está mais avançado, não precisa, certo? O pessoal aí que já está compreendendo tudo, eu abro
essa exceção, certo? Mas aí, para o pessoal que está começando agora, então eu já peço que façam as coisas aí nesse sentido, beleza? Vocês vão enviar lá pelo Cigar, eu vou abrir a tarefinha para vocês me enviarem os exercícios de vocês, beleza? Certo? Pronto, esse fluxograma você faz aqui nesse site chamado LucidChat. Eu vou deixar lá o link, certo? Eu deixo lá o link para vocês, certo? Pessoal, alguém pode mandar Você vai mandar o aplicativo do fluxograma. Pronto, vou mandar sim, Radília. Certo? Beleza? Vocês escrevem aqui, certo? Escrevem aqui no pseudocódigo, no Visual G. Certo? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só discutir aqui o resto. Tá acabando a nossa aula. Deixa eu só discutir aqui o resto. Então, isso aqui, bem simples, para calcular o quadrado, é só pegar o número e multiplicar por ele mesmo. Esse exercício 5, ele já é um pouquinho diferente, porque olha só. Eu dou aqui uma situação e uma fórmula para vocês aplicarem, certo? Então, vocês agora vão ler um valor aqui que simboliza o valor da variável C. Vão utilizar esse valor lido dentro dessa fórmula aqui. E essa fórmula calcula o valor de F. Isso que está sendo feito é a conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, vocês aí vão fazer essa conversão utilizando essa fórmula. Então, vocês vão ter lá 9/5 vezes C mais 32, e aí vai dar o resultado da conversão. Certo? Da mesma forma, vocês vão ter aqui, para calcular o consumo médio de um automóvel, e aí eu explico o que são esses dois valores aqui na situação. Então, vocês recebem esses valores, fazem a divisão, conseguem obter o cálculo, o consumo médio, certo? Aqui eu também dou outra fórmula para vocês implementarem. Aqui também, mais uma fórmula para se calcular o IMC, e aí vocês recebem peso e altura do usuário. E aí notem que a altura aqui está elevada ao quadrado. Elevar ao quadrado é só pegar uma variável, multiplicar por ela mesma. Então, aqui embaixo é como se você tivesse a altura vezes a altura, certo? Aqui, por fim, eu já faço diferente, eu já dou a descrição narrativa nesse exercício 9. Vocês vão criar um conversor de dólar para reais. Então, eu já dou a descrição narrativa, os passos que vocês devem percorrer, e aí eu peço para vocês criarem o fluxograma e o pseudocódigo. E aí eu faço a mesma coisa aqui com esse conversor de dólar para real e com a média ponderada, beleza? Ok? Então, tranquilo, pessoal, vocês conseguem fazer tranquilamente esse exercício, sem choro, certo? Aí, Caio e Renan, vocês conseguem fazer tranquilamente, certo? Dúvidas podem mandar lá no Discord, certo? Vai ser divertido, Renan, vai ser divertido, vocês vão gostar, certo? Então, assim que acabar essa aula, vou só esperar o vídeo processar e eu já subo lá os arquivos para vocês. Certo? Que nada, homem, nada de noite em claro. Vocês vão se dedicar aqui na disciplina e vão tirar esses assuntos aí de letra. Certo? Beleza? Então eu subo lá no Cigar, coloco o prazo bem direitinho, beleza? E aí vocês fazem e me enviam, certo? Pode falar, Ivan. A lista de presença, como é que vai fazer aí? Pronto, então, a partir de hoje já vou começar a fazer a chamada aqui com vocês, certo? Então, como a gente já está começando a nossa aula, eu já vou começar a chamada aqui com a turma, certo? Beleza? Pronto, na verdade eu estou utilizando, Lívia, o Lucid Chat. Eu vou colocar o link desse programa para vocês. Mas se vocês tiverem algum outro em mente, pode utilizar tranquilamente, beleza? Inclusive, para o pessoal que não tem computador, vocês podem fazer isso à mão, no papel, tirar foto e depois enviar lá pelo Cigar, que também dá certo. Ok? Vocês vão enviar lá pelo Cigar, certo, Neila? Eu ensino para vocês, vou abrir uma tarefinha, explico lá bem direitinho como é que vai ser feito o envio, certo? Ok? Beleza, então vamos lá, deixa eu só fazer aqui a chamada com a turma. Deixa eu só abrir aqui o Cigar. Eu vou parar a gravação agora, certo? Então deixa eu só parar aqui a gravação. Não vai ter coisa aí desnecessária no vídeo. Então, pessoal, só para finalizar aqui formalmente, foi um prazer, espero que tenham se divertido
E a gente se encontra na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.